gente, eu aproveito que a gente estava falando dessas características para poder tirar uma dúvida também de alguns alunos de se é igual, se tem diferença quando a gente fala direitos humanos e direitos fundamentais. Tem diferença de direitos humanos, de direitos fundamentais? É a mesma coisa? Então, lá vamos nós. A explicação é a seguinte. Quando a gente fala em âmbito internacional, a gente vai falar em direitos humanos. Em direitos humanos. A gente vai falar em Declaração Universal dos Direitos Humanos, que internacionalizou o direito para todos nós aqui na humanidade. Mas quando a gente fala internamente, quando a gente vai olhar para a nossa Constituição Federal, por exemplo, no seu artigo 5º, nós temos lá os direitos fundamentais que defendem a dignidade da pessoa humana, não é? Então nós temos o direito à liberdade, o direito à vida, à saúde, ao trabalho, à propriedade. Esses direitos, que inclusive eu falei que para vocês que fazem parte dessa evolução histórica, que foram sendo discutidos na Idade Antiga, na Idade Média e até na Idade Moderna e Contemporânea, são direitos fundamentais para nós, que estão previstos na Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, a nossa Carta Maior, nossa Lei Maior. Mas, em regra, eles querem dizer a mesma coisa, a mesma coisa. E aí, senhores, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dessa evolução, já que nós temos essa evolução, né, professora, já que você falou que os direitos vão sendo complementares, tem essa complementariedade, como que a gente identifica essa evolução hoje? Nós falamos, gente, sobre a questão de gerações ou dimensões. Alguns autores falam de gerações dos direitos humanos e outros falam sobre dimensões. Então, vocês podem encontrar, né, doutrinas falando sobre gerações de direitos humanos e doutrinas falando sobre dimensões de direitos humanos. Nós temos aí até a 7ª geração, né? Mas nós temos aí, só para poder exemplificar para vocês, ainda falando dessa evolução, que a primeira geração foram os direitos humanos discutidos na Idade Antiga, na Idade Média, sobre a questão da liberdade. O que caracteriza os direitos humanos da primeira geração ou da primeira dimensão? É a não intervenção do Estado. O Estado, diante desses direitos humanos de primeira geração ou primeira dimensão, ele se abstém. Ele se abstém para que possa regulamentar, para que esses direitos sejam regulamentados entre os seres humanos de uma forma mais leve, sem intervenção do Estado. Que direitos são esses? Em regra, são os direitos civis e políticos. Então, nós teremos lá o direito à vida, o direito à locomoção, o direito à liberdade de expressão, o direito à propriedade, são considerados os direitos civis e políticos. Esses são os direitos que caracterizam os direitos humanos de primeira geração. E os direitos humanos de segunda geração, que também, né, são muito importantes. Eu aqui vou falar para vocês até os de terceira dimensão, tá, gente? Por quê? Porque apesar da gente ter aí considerações doutrinárias até 7ª dimensão ou geração, dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos até a terceira dimensão. Na segunda dimensão, nós temos então agora a ação do Estado. Ao contrário da primeira geração, que nós exigíamos a não intervenção do Estado, o que o Estado se abstém, agora eu preciso da ação do Estado, ações positivas para que eu, ser humano, possa gozar dos direitos e garantias, né, inerentes à pessoa, ao ser humano. Então agora nós estamos falando de direitos sociais. Nós estamos falando de direitos sociais, de direitos econômicos e culturais. Então, se eu tenho um direito social à saúde, eu preciso que o Estado, então, crie mecanismos para que eu possa tratar da minha saúde, cuidar da minha saúde, para que a população, a sociedade tenha essa salubridade, ok? Então percebam que agora eu preciso da ação do Estado. Quando eu falo, por exemplo, de direitos culturais e econômicos, eu também estou falando sobre a questão da educação. Então, se eu tenho direito à educação, se todos nós temos direito à educação, o Estado também tem que criar políticas públicas e mecanismos para que prover a educação para todos nós. Então, são as políticas relacionadas à educação, são a própria construção das escolas, né? Seja de infantil, nível fundamental, nível médio, superior. Então, é o Estado novamente sendo chamado para poder agir
para que a gente possa, então, gozar desses direitos humanos relacionados à educação. Também o direito ao trabalho. O trabalho também está na segunda geração. E como que o Estado, então, professora, ele vai atuar na questão dos direitos relacionados ao trabalho? De diversas formas, fomentando a questão do comércio, da indústria, né, facilitando. Não é o que acontece no Brasil, né, gente? Infelizmente, a gente vê que nós temos, assim, deficiências diversas em todas as áreas, né? Antes que vocês já comecem a falar assim, nossa, mas a professora tá viajando, né? O Brasil que eu moro não é o Brasil que tem saúde, educação, trabalho, lazer, como deveria ser. Mas, senhores, é o que está previsto na nossa Constituição, é o que está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos.